Então, boa noite a todos os irmãos. O tema da nossa mensagem, da palestra que eu fui incumbido, que escolhi, é Centro de Estudos Bíblicos, que é o SEB, Centro de Estudos Bíblicos, trabalhando para salvar vidas. E aí, ao escolher esse tema, eu escolhi por um propósito muito importante. E aí vocês vão entender. Eu vou contar uma história, e aí vocês vão entender o porquê de eu ter escolhido esse tema tão importante. Uma jovem senhora, em 1983, ao voltar para casa de ônibus, ela passava na frente de um determinado local, onde lá os dizeres nesse local diziam cursos bíblicos gratuitos. Inscreva-se, venha fazer o curso. E aí, todas as vezes que ela passava no ônibus, ela dizia assim, um dia eu vou descer aí, um dia eu vou descer na parada e eu vou até aí para saber sobre os cursos, por vários meses. Até que um belo dia, ela resolveu ficar na parada de ônibus. Ela desceu, atravessou a rua, e aí ela foi, viu os cursos, escolheu um curso e começou a estudar em casa, para trabalhar, para desenvolver o desejo que ela tinha de conhecer a respeito da vontade de Deus. Ao concluir o curso, ela teve a clareza, o entendimento a respeito da vontade de Deus. E qual era? Ela confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela arrepender-se dos seus pecados, ela ser batizada para receber o Espírito Santo e o perdão de pecados. E aí ela foi e recebeu o batismo. Dias depois, ela falou com a outra irmã dela, 2 anos mais velha. E aí, essa senhora também foi lá, estudou e se batizou. Meses depois, a outra irmã dela, ao fazer o curso também. E aí, uma distinta senhora de mais ou menos 65 anos de idade, lá, meados do ano de 1984, também ouviu, fez o curso e aí foi batizada. O que eu estou contando para vocês dessas senhoras, a primeira foi a minha tia, a segunda foi a minha mãe, a terceira foi minha outra tia, e a quarta, só em 1984, foi a minha avó. Então, quando a gente olha o tema do estudo de hoje, Centro de Estudos Bíblicos, trabalhando para salvar vidas, eu posso dizer que hoje, graças a Cristo, eu estou aqui instruindo ou trazendo essa palavra de incentivo aos irmãos, mas é resultado lá atrás do trabalho e da importância que essa ferramenta poderosa tem na propagação e na transformação de vidas. E aí, ao lembrar disso, me veio uma passagem lá em Atos, capítulo 19, convidar os irmãos a abrirem comigo, Atos, capítulo 19, versículo 8. Atos, capítulo 19, versículo 8. E a gente vai ver que Paulo, ao estar na cidade de Éfeso, ele vai ter uma porta grande, como a gente vai ver já já, uma porta aberta, de oportunidade, e através disso, ele vai levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Olha lá o que diz, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Um detalhe importante que a gente vai perceber aqui é que Paulo, ao chegar sempre numa cidade, ele se dirigia aonde? À sinagoga. Ele tinha sempre a mente que os gentios, eles eram e foram abençoados graças a quem? Aos judeus, porque Deus manifestou a vinda do Messias, o seu plano, através dos judeus, dos israelitas. E a partir daí, os gentios são abençoados pela ação de Deus por meio da revelação de Cristo em Israel. Então, ele chegava numa cidade, qual era a primeira coisa que ele fazia? Ele ia na sinagoga. E aí, um ponto que a gente vai perceber lá no versículo 8 é que durante 3 meses, ele, ao estar frequentando a sinagoga, ele falava e falava de maneira ousada e tentava persuadi-los com respeito ao quê? Ao reino de Deus.
tentando mostrar através da lei, apontar para Cristo e para que eles pudessem enxergar a nova realidade em quem? Em Jesus. Vê que a ideia lá de Moisés, da lei, então, tentando apontar por meio da revelação, mostrando, ó, a lei, ela falava sobre aquilo que havia. O cumprimento é aquilo que justamente eles precisavam obedecer. Só que qual foi a reação dessas pessoas? Versículo 9. Visto que alguns deles se mostraram o quê? Empedernidos. Que palavra é essa? Empedernido. A ideia é que justamente eles ficaram endurecidos. E não somente endurecidos, mas eles assim, agiram de um modo que é diferente de crente. Ou seja, daquela pessoa que ouve e obedece. Aquela pessoa que tem uma fé obediente. Eles ficaram, além de pedernidos, eles ficaram descrentes. Ou seja, eles não tiveram disposição de ter uma fé que levasse à obediência. Agora, um detalhe bem interessante. Olha comigo, lá no capítulo 18, no versículo 19, talvez na sua Bíblia esteja na outra página, na mesma coluna, só que do outro lado. Diz assim, 18, 19. Olha só, isso aqui é no finalzinho da segunda viagem missionária, e Paulo esteve em Éfeso. E olha só qual foi a reação daqueles que estavam na sinagoga, lá na primeira vez que ele veio. Capítulo 18, versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Mas Paulo, ele não permaneceu, ele precisava partir. E interessante que, na primeira vez que ele esteve, quando ele deixou lá Áquila e Priscila, que viajaram com ele, direto de Corinto para Éfeso, ele, ao chegar lá na sinagoga, as pessoas gostaram de ouvir tanto aquilo que Paulo estava ensinando, que ele, no caso lá da sinagoga, eles pediram para que ele permanecesse, mas ele precisava partir, porque ele precisava voltar, né? Depois para Cesareia, depois para Antioquia. E aí um detalhe bem interessante que a gente vai perceber, na segunda vez, eles já se comportam em relação à palavra de uma maneira diferente. Agora, um detalhe importante, não eram todos da sinagoga. Versículo 9. Visto que alguns deles... Então, na pregação do evangelho, seja através do Centro de Estudos Bíblicos, seja através da pregação pessoal, né? A gente vai encontrar pessoas que muitas vezes não estão, assim, de coração, realmente querendo, né, fazer a vontade do Senhor. Alguns estão, por exemplo, no caso do Centro de Estudos Bíblicos, para pegar um certificado, eu quero ter o curso porque eu gosto de ter os certificados. Outros podem querer buscar para ter o interesse de discutir, de longos discursos, de longos debates, mas sem o intuito de colocar em prática o quê? A palavra de Deus, né? Mas a gente vai encontrar pessoas de coração sincero, carentes no sentido de reconhecer a sua necessidade de Deus. Podem ter recursos financeiros ou não. E sentindo o quê? Um vazio no seu íntimo. Vazio esse que não pode ser preenchido com aquelas coisas do mundo ou as coisas deste mundo, que só pode ser preenchido com quem? Com o senhorio de Jesus. Então, nós precisamos oportunizar para todos. E é o que Paulo está fazendo, né? Ao usarmos a ferramenta por meio dos cursos bíblicos, através do Centro de Estudos Bíblicos, a gente vai encontrar esse contingente de pessoas. Porém, vai haver aqueles... Lembra lá quando Jesus conta a respeito da parábola do semeador? Quantos solos são? 4. E qual é o de boa terra? Só 1. Os outros 3 estão extremamente divididos. Mas existe sempre a esperança de encontrar aquele coração ou aquela pessoa que tem a disposição, que entende a sua necessidade e sabe que só em Jesus ela pode suprir, né, aquele vazio que ela tem no seu íntimo. Então, Paulo, ele externava, ele fazia, ele oportunizava para as pessoas. Tanto é que ele volta na segunda vez, como a gente acabou de ler, no versículo 8 do capítulo 19, ele volta até Éfeso e vai direto para onde? Para a sinagoga. Só que dessa vez, por várias vezes, lembra? Eles rogaram para que ele permanecesse ali
versículo 20, mais algum tempo, né, do capítulo 18. Então, fica mais um tempo conosco. Aí, o que ele fez? Não, eu preciso partir. Então, ele foi. Quando ele volta, ele fica 3 meses, 90 dias. E o que essas pessoas passam a fazer? Depois disso, alguns deles se mostram, né, endurecidos e descrentes. E um detalhe importante, eles passam a falar mal a respeito de quê? Do caminho. A respeito de Jesus, a respeito da mensagem. E isso faz com que Paulo faça o quê? Versículo 9. Ele se aparte deles, ele se afaste. E não somente isso, mas nesse período, a gente já pode perceber que haviam pessoas que estavam o quê? Já estavam buscando seguir a Jesus. Olha o que ele diz no versículo 9. Apartando-se deles, separou os discípulos. Então, já haviam pessoas que haviam já buscado ou estavam já entendendo quem é Jesus e buscando obedecer a quem? Ao Senhor. Versículo 9 ainda, para concluir aqui, ele diz, ó, passando a discorrer na escola de Tirano. E aí é um detalhe bem interessante que a gente vai dar uma olhada ainda no livro de Atos, só para os irmãos e irmãs verem. Paulo, em alguns momentos, em algumas cidades, ele estabelecia, por exemplo, pontos de pregação, ou seja, um local onde ele podia anunciar, seja de maneira contínua, como a gente vai ver aqui em Éfeso, seja de maneira sazonal, ou seja, temporal. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 13. Lembra quando ele vai a Filipos? E ao ir na cidade de Filipos, não havia sinagoga. E aonde que os judeus eles se reuniam? Provavelmente eles no capítulo 16, versículo 13, olha lá o que ele diz, 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Lá na cidade de Filipos, qual era o momento que ele levou, ou o local que ele levou para pregar? Lá na beira do rio. Se a gente perceber, eles saíram da cidade e foram para junto do rio. Lá no versículo 16, ainda no mesmo capítulo, antes de ele fazer lá a cura da jovem adivinhadora, expulsar o espírito maligno, o adivinhador dela, versículo 16, na primeira parte, diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, e aonde que era o lugar de oração, que a gente viu no 13, à beira do rio, ou seja, a caminho ou junto do rio. Então, esse era o local que ele pregou, né, para a irmã lá na cidade de Filipos, Lídia, e para todos aqueles que lá estavam, as mulheres, como ele deixa muito claro no capítulo 16, versículo 13. Olha um outro detalhe também, quando ele esteve em Atenas, lá no capítulo 17, versículo 17, abram lá comigo. É bom que todos os textos são aqui em Atos, então a gente vai ficar bem para poder localizar. Capítulo 17, versículo 17, olha lá o que diz. Qual era o local que Paulo usava para pregar? Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, ele pregou na sinagoga e pregou também aonde? Na praça. Ele pregou mais em algum lugar? Versículo 19, lá do versículo 19 do capítulo 17. Então, tomando-o consigo, levaram para onde? Para o Areópago. E aí era aquela reunião onde tinha, né, vários aqueles filósofos, né, que trabalhavam a questão da filosofia, o ensino filosófico, o pensamento e tudo mais. E aí chamaram Paulo para poder ouvir mais daquilo que ele estava anunciando aonde? Na praça. Então a gente pode perceber que Atenas, ele pregou como ponto de pregação sinagoga, a praça e o Areópago, em 3 lugares. Olha um outro detalhe bem interessante lá na cidade de Corinto, agora no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 7. Ele
recebeu, né, a reação dos judeus lá em Corinto, da mesma maneira que eles reagiram lá em Éfeso, né? Mas, claro, Corinto foi primeiro. Olha o que diz lá, versículo 6, só para a gente entender o contexto. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora ele vai para quem? Para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era lá contígua à sinagoga. Então, ele passou a ter esse local, a casa de Tício Justo, lá na cidade de Corinto. Então, da mesma maneira, ele estabeleceu um local, um ponto para ele levar, para que as pessoas pudessem ir, ele pudesse anunciar o quê? A palavra. E aqui em Éfeso, como a gente leu no capítulo 19, versículo 8 e 9, qual foi o local, né, que abriu as portas para que ele pudesse anunciar? Ele começou pela sinagoga, como ele houve uma boa recepção no capítulo 18, ou seja, no final da segunda viagem missionária. E aí, na segunda vez que ele vai, prega durante 3 meses, alguns judeus, reagem de maneira, né, até a falar mal do caminho, não se abrem para o evangelho, endurecidos. E aí Paulo vai para onde? Final do versículo 9, ele vai para a escola de Tirano. E aí um detalhe importante, que nessa escola, versículo 10, a gente vai perceber que Paulo pregou durante quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Então, isso mostra que haviam pessoas no decorrer desse tempo que ele ficou nessa escola fazendo o quê? Ouvindo. Pessoas buscando o conhecimento, buscando conhecer mais, buscando entender a mensagem trazida por Paulo, como a gente vai ver já já, né, a respeito da vontade de Deus. Curiosos, talvez. Por exemplo, quando você tem no Centro de Estudos Bíblicos, aí coloca lá, curso gratuito. Aí, pera lá, a pessoa vai se perguntar, será que é gratuito mesmo? A gente tem certificado? Tem certificado, mas é gratuito mesmo. E quanto é que a gente paga no certificado? É gratuito. Né? A gente trabalha no núcleo de ensino também do DBF, Deixa a Bíblia Falar, e aí, às vezes, a pessoa, quando faz a inscrição, ela pergunta, deixa lá gratuito, totalmente gratuito. Não paga nada mesmo? É gratuita a inscrição? E o certificado é gratuito? Paga só quando a gente concluir? Interessante, porque mesmo que você tenha informação, por quê? Hoje, no contexto religioso, tudo se paga. Né? A pessoa vai lá, ela vai fazer um curso disso ou curso daquilo, ela vai ter que pagar. E aí, quando ela vê isso gratuito, ela fica assim, pera lá, mas gratuito mesmo? É. E o que Paulo fez? Ele também disponibilizou para que as pessoas pudessem, né, ver. E aí, ao ouvirem a mensagem, elas ficavam curiosas, mas que mensagem é essa? Interessante, e aí ver os argumentos, a forma como o Espírito Santo atuava por meio de Paulo, através do conhecimento que ele tinha da lei, através do conhecimento adquirido por meio de Jesus, e ele levava a mensagem a essas pessoas. Como a gente percebe, versículo 10 ainda, durou isso o espaço do quê? De 2 anos, dando o quê? Ensejo, ou seja, dando oportunidade. Dando oportunidade para quê? Para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. E aqui que está o detalhe. E é aqui que chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque elas vão perceber, ao estudarem, né, é que a palavra que está sendo dita não vem da cabeça daquele que está ensinando. Eles vão ver que aquilo que está sendo ensinado não vem de um conteúdo que está atrelado, né, que está preso a uma tradição religiosa. Eles vão olhar para a Escritura e aquilo que está ensinando, olhando a Escritura, não pegando um versículo isolado, né, para trabalhar, justificar um ensino X, Y, Z. Não. Mas um texto que ele vai estar abordando aquilo que está ao redor, o contexto, para que justamente o ensino esteja pautado não em quem ensina,
mas na palavra revelada pelo Espírito Santo aos santos profetas e os apóstolos lá no primeiro século. Então, isso que é importante. E essas pessoas, a verem isso, isso começa a aguçar, né? Aguçar assim, mas eu nunca tinha ouvido desse jeito. Uma certa vez no trabalho, eu conversando assim na hora do almoço com uma colega de trabalho, ela puxou um assunto sobre a ceia. Aí eu disse, não, ó, a ceia é desse jeito, todo primeiro dia da semana, é o suco de uva, que é o fruto da videira, mas por que que não é vinho? Eu disse, porque como Jesus tirou os dois elementos da Páscoa, né, a regra da Páscoa aqui não poderia haver o quê? Fermento. O pão não poderia ter fermento e, claro, a bebida também não podia ser fermentada. Então, era o fruto da videira, ou seja, o suco de uva. E aí precisa ser toda semana. E aí começamos a conversar, 30 minutos de almoço. Aí ela, no final, disse assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar em 20 e poucos anos de fé, o termo que ela usou, em 20 e poucos anos de fé, eu nunca tinha ouvido dessa forma a respeito da ceia do Senhor. Aí eu perguntei, quanto tempo vocês celebram? Ah, a gente celebra uma vez por mês. Aí já começa a entender que não há um ensino de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando nós, assim, passamos a levar a mensagem e as pessoas oportunizam para que elas possam ouvir, elas vão ver a grande diferença. A grande diferença que tem ao transmitirmos a verdade de quem? De Jesus. Então, quando nós ensinamos as pessoas, por meio dos cursos, nós não estamos fazendo discípulos para nós. Por isso que não é o nosso pensar. Por isso não é o que eu acho, o que você acha, ou cada um de nós achamos. É aquilo que Jesus ensina. Um ponto importante, como a gente vê lá em João capítulo 8, versículo 31 e 32, quando Jesus diz a respeito de fazer discípulos, é discípulos de quem? Jesus disse àqueles que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos. De quem é os discípulos? De Jesus. Então, se alguém busca fazer a vontade de Deus e ser estabelecido na vontade do Senhor Jesus, ele não vai ser meu discípulo, seu discípulo, nosso discípulo. Ele vai ser discípulo de quem? De Jesus. E aí vem um detalhe importante. Ele, ao permanecer na palavra de Jesus, ele vai ser o quê? Um verdadeiro discípulo. Porque ele não é para ser discípulo de homens. E aí que está um ponto importante que a gente pode ver Paulo ensinando lá em Éfeso, na escola de Tirano. Ele não estava fazendo discípulos para ele. Ele estava ensinando a palavra de Jesus para que essas pessoas se tornassem seguidores. De quem? De Jesus. E aí vem um detalhe importante que Jesus enfatiza lá em João 8, quando ele diz assim, 8:31. E conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o quê? Ela vai libertar. Libertar. Como nós, eu e você, como discípulo ou discípulas de Jesus. Um dia, já vivemos uma vida em que não tínhamos Jesus na nossa vida. E o evangelho chegou até mim e a você. Chegou até a minha tia, depois a minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe, quando ela domingo de manhã, ela era católica, toda a família da minha mãe católica. E aí, um belo dia, domingo de manhã, a gente não ia para a missa, ela saiu, estava arrumada. Aí, quando ela vai saindo, eu sou o filho mais velho, eu tinha 7 anos de idade, eu cheguei com ela, mãe, para onde a senhora vai? Porque quando ela ia para a feira, eu acompanhava ela para trazer a sacola. E aí, nesse dia, ela estava indo, ela disse assim para mim, hoje eu estou indo concretizar a mais importante decisão da minha vida. E aí, ela saiu, eu fiquei na janela lá esperando. Aí, ligava a TV, assistia da janela. Quando ela volta, ela estava com os cabelos molhados. Aí eu perguntei, mãe, e aí? Aí ela disse assim, graças a Deus, hoje eu realizei a decisão mais importante da minha vida. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Por quê? Porque justamente ela entendeu. Por meio do curso do Centro de Estudos Bíblicos, ou seja, aquela verdade, aquela mensagem, e essa mensagem que Jesus diz lá em João 8, 31, 32, e conhecereis a verdade,
E nós temos essa ferramenta poderosa, que não é nossa, é do Senhor. Mas nós somos as ferramentas que podem levar para essas pessoas que não conhecem, para aquelas que vivem uma realidade achando que estão vivendo a realidade do Senhor, mas na realidade não estão. Só que elas só vão enxergar isso quando elas entenderem o quê? A mensagem do Senhor. Quando eu e você, seja por meio do Centro de Estudos Bíblicos, seja por meio do estudo pessoal, né? Seja através de uma conversa simples que a gente tenha sobre ceia, sobre um outro elemento, mas nunca no sentido de levar para discussão, mas sempre mostrando de maneira a levar essa pessoa a ter entendimento, para pegar aquela lampadazinha que está na mente dela, através daquela conversa informal, acender a luz, para que ela justamente busque mais entendimento, mais clareza, ela entenda a sua condição e, a partir disso, ela faça o quê? Ela sirva unicamente a Jesus. Ou como Jesus diz, ela seja uma verdadeira ou um verdadeiro discípulo de Jesus. Voltando aqui para Atos capítulo 19, a gente vai ver que era justamente esse o objetivo, de levar a mensagem, né? Durou 2 anos e dando ensejo, dando oportunidade. E é isso que a gente precisa fazer. Eu e você, né, tivemos a oportunidade de receber a palavra do Evangelho. E graças a Deus nós somos aquele coração que ansiava, que desejou, que entendeu e que se entregou por meio da fé obediente a quem? Ao Senhor Jesus. Precisamos também oportunizar para as pessoas, para que elas possam receber e ter a mesma oportunidade que nós tivemos. Aí alguém pode parar e pensar, mas e aí se eles não quiserem? Nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Nós, como igreja, precisamos fazer o nosso papel, anunciar. O compromisso vai caber às pessoas. E aí é justamente o que precisamos fazer. Paulo, ele estava anunciando lá na escola de Tirano. E ele anunciou, como a gente pode ver, foi oportunizado a todos os habitantes da Ásia, para que eles ouvissem a palavra do Senhor. E um detalhe, não era só para judeus, como na sinagoga. Era para quem? Para judeus e gregos, ou seja, judeus e gentios. E essas pessoas estavam ouvindo. Interessante que quando a gente ouve no Apocalipse, Esmirna, Sardes, né? Filadélfia, Laodiceia, a gente ouve lá Colossos, Hierápolis, todas essas cidades faziam parte da Ásia. E aí a gente pode ver como é que esses trabalhos surgiram. A gente deixa de ler todo o Novo Testamento, os 26 primeiros livros, e lê Apocalipse. Aí a gente vê o nome daquelas 7 igrejas. A gente diz, mas de onde que surgiu? Né? Como diria o caboclo assim, de onde deu cria essas 7 igrejas? Aí a gente olha para o contexto do capítulo 19, o trabalho, o amor, a dedicação, o esforço que o apóstolo Paulo, por meio da pregação do evangelho, fez lá na cidade de Éfeso. E aí isso mostra que muitas pessoas ouviram, só que não ficou só no ouvido. Eles obedeceram de coração, por meio de uma fé obediente. E aí um detalhe bem interessante, como a gente vai observar, abram comigo no capítulo 19, lá no versículo 26, 25 e 26. Aliás, 24, 25 e 26, só para a gente entender o contexto disso que a gente vai ler lá no 26. Então, Paulo ele começou a pregar e aí começou a mudar a realidade, né? As pessoas viram que o trabalho estava se desenvolvendo. Olha o que aconteceu lá no versículo 24. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente outros da mesma profissão, ou seja, ourives, né? Disse-lhes, senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. 26, estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido, né, tem desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos
humanas. E aí, um detalhe interessante que a gente vai perceber é que essas pessoas estavam sentindo no bolso o quê? A conversão de muitos discípulos. Porque muitas pessoas estavam ouvindo e abrindo mão do paganismo. Estavam ouvindo o evangelho, estavam abrindo mão do ocultismo, né? Como a gente vê lá no versículo 18, que muitos pegaram seus livros de artes mágicas e tacaram fogo, queimaram seus livros, né? E aí a gente pode ver que a mudança de mentalidade em razão de buscar e obedecer a Jesus, de ter seus olhos abertos por meio da palavra e ao terem o seu coração receptivo ao ensino, eles estavam entregando a sua vida a Jesus. E Demétrio, um desses ourives, ou seja, que fazia aquelas imagens da Diana de prata, assim como os outros, reúne os outros, e ele declara o efeito do trabalho que Paulo estava realizando aonde? Lá em Éfeso. Quando ele diz, né? Mas que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia. Então, a cidade de Éfeso ela era a capital da província da Ásia. Ele começou na capital e estendeu esse trabalho até onde? Até toda, né, a circunvizinhança de Éfeso e foi ampliando ao ponto de os próprios, né, artífices reconhecerem que não era só em Éfeso, mas era em toda a Ásia. E aí, um detalhe bem interessante. Um outro ponto também que eu gostaria que a gente pudesse observar, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, olha o próprio apóstolo Paulo falando a respeito da receptividade do trabalho que estava sendo realizado lá na cidade de Éfeso. Capítulo 16, versículo 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Versículo 8 e 9 do capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E aí que está o detalhe importante. Olha a declaração que ele fala. Uma porta grande. Ou seja, assim, o acesso, a busca, assim, a extensão das pessoas que estavam desejando fazer a vontade de Deus, de ouvir, de conhecer essa nova mensagem que havia chegado lá em Éfeso, era grande. Agora, um detalhe importante. Quando se abre a oportunidade para que a vontade de Deus se faça, quando se abre a oportunidade para que eu e você possamos servir, será que vai ter dificuldades? E olha o que Paulo diz no final do versículo 9. Uma grande oportunidade para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E há muitos adversários. E aí que está o detalhe importante. Nós não podemos sucumbir às dificuldades. Nós precisamos trabalhar as oportunidades. Olha só como é que Deus trabalha. Por exemplo, no decorrer dessa pandemia, nós temos o privilégio de ter esse contato que estamos tendo agora. Eu, de Manaus, como eu diria o próprio Jesus, dos confins da terra, tenho o privilégio de estar agora levando essa palavra de incentivo, de edificação para cada um de vocês. Mas para que a gente pudesse desenvolver essa ferramenta, foi necessário que nós fizéssemos o quê? Né? Pudéssemos nos adequar à realidade que veio assim de maneira abrupta, brusca, sobre as nossas vidas. E graças a Deus, né? Deus nos concebeu, por meio da tecnologia, termos esse privilégio de longe, no sentido físico, mas um só corpo, por meio do Espírito Santo, numa só palavra, por meio da palavra do Senhor, e numa só comunhão. Estamos longe, mas estamos tão perto, porque tanto eu como você somos cidadãos de onde? Da glória eterna. E nós, nesse mesmo propósito, com este mesmo objetivo de levar a palavra, precisamos estar juntos para levar e anunciar a palavra do Senhor. Como o próprio Paulo diz, a porta está aberta. O que a gente precisa fazer? É aproveitar, é acessar, é anunciar, é pregar, é aproveitar a oportunidade para nos edificarmos, pegar os nossos dons como evangelistas, como professores e ensinarmos.
ensinarmos aqueles que desejam, que estão ansiando. Claro, vai ter situações, como eu comentei para vocês, pessoas que vão só querer discutir. É só não discutir. Tem pessoas que vão querer só o certificado, mas ela vai receber no final o certificado, mas ela vai ter conhecimento a respeito da vontade de Deus. Se ela vai obedecer, é uma questão entre ela e Deus, mas nós precisamos ter o objetivo de trabalhar para salvar vidas. Aí alguém diz assim, olha, mas eu não tenho o dom de ensino, nem o dom de evangelismo. Apoie esses irmãos, coopere, divulgue, incentive, anime, ore para que esse trabalho continue. Eu não estou dizendo que o trabalho do Centro de Estudos Bíblicos ele vai substituir o trabalho pessoal, de modo nenhum. Essa é uma ferramenta. Assim como já vimos várias outras ferramentas no decorrer desse congresso, e vamos ver outras no decorrer, até o final. Então, são ferramentas que podem ser usadas em paralelo, para a honra e glória de quem? Para a honra e glória do Senhor. Por isso, precisamos ter esse objetivo. E como fim do apóstolo Paulo, lá no capítulo 19, versículo 20, aliás, quando Lucas descreve, olha o que Lucas descreve no capítulo 19, versículo 20, para a gente fechar. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu e você já somos frutos do poder e da manifestação poderosa por meio do Evangelho. Nós precisamos dar continuidade na propagação e na manifestação plena do poder de Deus por meio da sua palavra. Não temos mais os dons milagrosos, como eles tinham no primeiro século. Só que a boa notícia para mim e você é que eu e você temos a revelação completa da vontade de Deus. E o que a gente precisa fazer? Pregar. O que a gente precisa fazer? Apoiar. O que a gente precisa fazer é orar uns pelos outros, para que a vontade de Deus se cumpra em mim e se cumpra em você. E o Centro de Estudos Bíblicos e a Igreja do Senhor, ela trabalhe. Trabalhe para quê? Para salvar vidas. Muito obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe e que possamos ter força, porque o trabalho não é fácil, mas Deus é maior comigo e Deus é maior com você. Que Deus nos abençoe.